Fala pessoal, beleza? Estou aqui na Praça Mauá, Rio de Janeiro, lugar icônico da arquitetura carioca, quiçá nacional. Viemos aqui cobrir um evento de guarda-corpo, referência nacional. A gente quer entender tudo sobre esse nicho e saber todas as curiosidades para isso. Vem comigo! O Rio de Janeiro sempre foi referência na arquitetura do país. Sempre foi vanguarda no que se diz novos métodos de construção. Por volta de 1960, o Rio de Janeiro veio com a proposta pós-moderna ou moderna tardia dos vidros nas fachadas. Isso há muito tempo atrás, sendo que na década de 90, isso vem se renovando, porque o capitalismo tardio chega ao país. Então essas fachadas representam tudo isso: globalização, comunicação financeira e sofisticação acima de tudo. Com o tempo foi passando, as necessidades e as normas para isso teve que ser atualizada. E é nesse congresso que vai ser discutida a importância das NRs, porque além de segurança é cravar prioridade à vida. O limite entre a vida é um guarda-corpo. Tem noção do que é isso? A responsabilidade que tem nesse congresso? Rio de Janeiro sempre recebe muito turista e para isso precisa de segurança. Não estou falando de segurança pública não, estou falando de segurança em locais públicos. Por exemplo, isso aqui. Aqui não caberia um guarda-corpo? Como ter um guarda-corpo e não atrapalhar a estética da cidade? Até porque a arquitetura tem que se comunicar com a estética, né? O urbanismo. Então, qual é o melhor modo de segurança? É segurança ou beleza estética? Isso são coisas que a gente vai tirar dúvidas nesse congresso. Chegamos aqui na entrada do evento, onde está acontecendo o 4º Congresso Brasileiro de Guarda-Corpo, aqui no Edifício Turing. É isso aí. E falando nesse edifício, um edifício imponente, como esse congresso merece, tá bom? Vamos lá conhecer um pouquinho aqui dentro, vem! É sobre imponência, tá? Achei incrível aqui no interior, mas ainda nem adentramos. Ainda vamos passar ali pela credencial, né, Bruno? É isso aí. Belíssimo lugar. Vamos pegar a nossa credencial aqui, que o Bruno já separou todas. Tá tudo separadinho, Bruno? Tá tudo separado. Bora lá. Vamos lá. Estamos aqui para pegar a credencial agora, para entrar no evento. Toda a programação do evento. Vamos lá. Eu achei super bacana o seguinte, e já de cara a gente já entende o que é esse congresso. O congresso aqui está falando mais de network, né? Muita empresa colaborando, patrocinadores, né? E aí tu vê que o mercado ele se une em prol de não só mais de segurança, mas de responsabilidade. O mercado está exigindo responsabilidade de quem faz, tá? Não só técnica, mas e não só normativa, né? Responsabilidade de vida, né? Essa é a importância dessa discussão hoje aqui. Eu vou estar interessado hoje em conhecer pessoas, conhecer histórias, porque
Não é só sobre o Congresso de Guarda-Corpos, até porque o Congresso ele é estimulador do network entre os setores engenharia, arquitetura, segurança, inovações, normalização. É isso que o Congresso propõe, tá? É a conexão, é o network. Por isso que a gente vai dar um rolê aqui para identificar quem são os protagonistas dessa história, beleza? Tem também expositores aqui e a gente vai aqui conversar com alguns deles, né? Está esperando por quê? Eles estão lá dentro na sala no auditório, estão lá no auditório, tá? A palestra está rolando e lá que acontece o creme de la creme do Congresso. Os sabedores dessa área estão lá dentro. A gente vai para lá conversar com eles já já. Agora a gente vai entrar no auditório para entender o que acontece lá dentro, tá? Os palestrantes, isso é muito importante, os palestrantes é quem atualiza o mercado, os palestrantes é quem dá um norte para esse mercado. Então, é isso que a gente vai lá dar uma olhadinha lá, vem comigo. Ó, vou dar mais atenção aqui à palestra que tá maneira, tá? Várias curiosidades, vou sentar aqui. Vem aqui comigo um pouquinho. Uma pesquisa pela Casa Brasileira, né, entendendo ali, né, as casas que se adaptam bem ao nosso clima, isso é muito importante. Eu acho que a gente tem uma história da arquitetura colonial portuguesa que se adaptou muito bem a esses trópicos, a alguns elementos da arquitetura indígena e o modernismo que interpretou tudo isso muito bem. Então, o nosso projeto é uma parte escalonada, e o bacana é que a gente fez. Ó, tá top. Continua aí, que daqui a pouco tem mais. A ESP, a BNT, a Abravidro, a FEAL, a SEB Santa Catarina, a SBEA Rio de Janeiro, IAB Rio de Janeiro, ITEC Cianpesp e Ciscomet SP. Agradecemos os nossos veículos e canais de divulgação. Revista Viroplano, Revista Contramarco, Guia do Vidro, Sistema Naves de Arquitetura e o canal do Alumínio. O Congresso Brasileiro de Guarda-Corpos foi planejado e organizado pela Ópera Marketing e Eventos, com a realização da Job Soluções, o Mundo do Guarda-Corpo e a Manada de Luxo. E nesse momento, eu gosto sempre de falar, né, de pessoas, que a gente não faz produtos, e esse congresso ele é feito por 3 pessoas. E cada uma se completa de uma maneira. Enquanto o Wagner ele vem do dia a dia da obra, do dia a dia de saber quais são os produtos que a gente pode, porque eu e o Ricardo ficamos naquele assim, podemos trazer, não podemos trazer. O Ricardo vem com essa organização, com esse contato com os nossos patrocinadores. Ele escolhe a comida, ele escolhe as meninas que vão receber vocês. Então, seria impossível a gente fazer sem um desses pilares. E a gente fala aqui em engenharia, em arquitetura, e a gente sabe, né, que a tríade, a pirâmide, os 3 pontos, é o que existe de mais firme. Então, a gente agradece porque, claro, nada seria feito sem vocês aqui, mas para mim, nada seria feito sem esses 2. E eu tenho muito orgulho de fazer parte desse trio. Faz a propaganda do que foi usado aí. Oi, gente. Aqui foi um contrato com a Lu Lopes, né? E o Wagner. Nós fizemos o guarda-corpo em todo o entorno aqui do complexo. Não é bem uma propaganda não, mas foi um feito, né?
E a obra aqui, todo mundo sabe que é tombado, né? Se você for ver lá na frente, são os edifícios tombados, edifício de 97, 98 anos, que nós não podemos mexer na estrutura. E faz com que nós tivemos que fazer o guarda-corpo pro lado de dentro, porque não poderia mexer na fachada. Se você for ver, em torno de todo ele é feito assim. Então, poderíamos fazer o guarda-corpo em cima daquela mureta? Claro, ficaria mais fácil. Porém, nós estamos falando num prédio tombado. Se vocês for ver até essas colunas que aqui estão, tombada, não se pode mexer. Senão o dono do salão, né, ampliava isso aqui tudo, ficava um grandão, mas não pode. Coisas aqui estão tombadas. E sim, ajudei nesse projeto de guarda-corpo aqui, fiz parte do grupo de instalação. Obrigada. Vamos falar sobre o encerramento? Ó, Diego Barbosa, já escuta esse nome há algum tempo, tá? Engenheiro brabo, vou ver ele aqui agora, vou trocar uma ideia com ele para entender um pouquinho que agrega aqui. Diegão, tudo bem? Beleza, tudo tranquilo. E aí, fala comigo, João. Diegão, te encontrar aqui já é uma honra. E saber que você vem aqui com o intuito de entender melhor o mercado, é isso? Sim, é isso. Hoje é muito importante, né, cara? A gente está presente onde... Aqui hoje tem arquiteto, tem engenheiro, então assim, é muito importante esse feedback que a gente precisa receber, que vem de fora, quando você está escutando um arquiteto e você como engenheiro passar isso também para ele. Então essa troca é muito importante. Hoje aqui a gente está falando de guarda-corpo, né, do grande amigo Wagner, mas você acaba encontrando aqui a galera falando de outras coisas. Por exemplo, acabamos de falar de estrutura metálica. E isso é muito importante, porque a estrutura metálica ela te traz muita coisa boa, né? A versatilidade dela é gigante. Tipo, vãos maiores que a gente acaba vencendo, porque o concreto ele é 40% mais ágil, a gente acaba sendo 40% mais rápido a trabalhar com ela, e ela te traz uma economia importante, entendeu? Além do que, ela consegue ser 30% mais leve. Ela é mais rápido e ainda é mais leve. Mais leve. Eu te digo que 40% a gente consegue acelerar em relação ao concreto e 30% a gente consegue reduzir em questão de peso. Porque ela vence vãos maiores e a gente sofre menos do que com o concreto e tal. Então, assim, a estrutura metálica traz muita coisa boa. E hoje a gente está começando a entender melhor isso, a galera está recebendo melhor isso, porque era muito difícil. O brasileiro gosta de concreto e tijolo. Tinha essa resistência do mercado? Ainda existe essa resistência, mas hoje a aceitação está muito maior. Está muito maior. A estrutura metálica ganhou bastante força nos últimos tempos e ela tem crescido bastante. Você acha que desmistificar esse mercado para a utilização de estrutura metálica, o brasileiro tende a mais a olhar a parte do dinheiro, é isso? Sim. Ela consegue ser mais barato também. Por quê? Porque, como eu disse, a gente consegue vencer vãos maiores, né, do que com concreto. Então, assim, você sofre muito com concreto porque, pela norma, ele te diz que é 10% do vão. Ou seja, se eu tenho 10% de vão, eu vou ter que ter uma viga de concreto de 1 metro. Com a estrutura metálica, não necessariamente isso. A gente consegue uma viga mais robusta e que não seja com 10%. Então, assim, o custo acaba reduzindo. A gente tem isso na estrutura metálica. E a galera começou a entender isso. Então, tanto os arquitetos como engenheiros, eles têm usado muito a estrutura metálica. E pra gente, dono de empresa de estrutura metálica, é lógico que isso é muito importante. Então, esse é um dos motivos da gente estar aqui. A gente trocar essa figurinha e tal, e chegar e entender quem são as pessoas e quem são nossos futuros parceiros, né? Então, olhar esse mercado aqui é network, gente. A intenção aqui é gerar valores além de negócio, porque negócio acontece, é natural. Mas quando a gente se identifica com os valores, com a segurança que tem que ter, né? E a gente começa a falar a mesma língua, né? Antigamente a galera ia em lugares, arquiteto no lugar de arquiteto, engenheiro no lugar de engenheiro. Hoje essa figurinha é trocada, a galera começou a aceitar mais isso. Então, assim, hoje temos aqui vários arquitetos e baitas arquitetos que a gente vem entender, vem escutá-los também, porque a gente sabe o tamanho deles, a experiência que eles têm, então a gente vem pegar um pouco disso. E assim como também tem engenheiro, que era o último que estava palestrando ali, muito bom também. Então a gente está para aprender, né? A gente que é novo, a gente tem que abrir e escutar é o primeiro passo. É isso, ó. Se você tem curiosidade, quer entender um pouquinho mais, continua comigo, porque o congresso ainda não acabou. A gente vai achar todos os pontos dessa história para conectar um bom conteúdo para você, beleza?
dialogar entre os seus semelhantes é muito importante. E é isso que a gente veio fazer aqui. Sabe por quê? Ó, você que tá aí, não sei o teu nicho, mas aqui a galera fala de construção, de vidro, de metal e de alumínio. Tem um cara que quer referência, palestrante, não vai fazer a palestra hoje, mas é referência do mercado sobre isso. Eu vou falar com ele, tá? Com licença, rapaziada. Vou roubar esse homem de vocês aqui, ó. Ó, Ricardo Câmara, tá? Eu quero saber desse cara o seguinte. Se o papo é alumínio, eu tô falando com o cara? Com certeza. É isso. Tá quantos anos no mercado, Ricardo? Na verdade, fazendo agora 34 anos de serralheria de alumínio, 34 anos de dedicação ao alumínio, interrupto. É uma vida, pessoal, uma vida. E como a gente está falando de pessoas, não só de negócio, uma vida dedicada a esse ramo. E aí, o desenvolvimento é sacrificante, mas tem os lados positivos, né? Porque assim, eu optei em 16 anos, né, trabalhar com qualificação profissional, treinamento. E é legal a gente ver hoje um número aí startado de mais de 18 mil alunos treinados com a nossa metodologia. E não só isso, vendo o mercado crescer com isso. Porque quando a gente treina alguém, a gente leva evolução para essa pessoa e essa pessoa também leva evolução para a família dela também, né? Evoluindo junto. Ali a gente estava falando que o mercado precisa se comunicar, né? E como que o ramo de alumínio, né, de esquadrilha, se comunica na construção, na sua totalidade. É uma boa entrada o alumínio dentro desse ramo? Na verdade, a gente fala hoje que a construção civil, ela não consegue viver mais sem o alumínio e o vidro. Porque se a gente dá uma volta aqui no centro da cidade, o que mais a gente vai ver é vidro e alumínio. Então a nossa construção, até a nossa alvenaria, ela está por detrás do vidro e alumínio. Não desmerecendo, mas o vidro e alumínio ele é imponente no mercado. Então é legal a gente ver o crescimento do nosso trabalho e de todos esses profissionais que estão aqui hoje, a gente vê que o Brasil, o mundo é feito com vidro e alumínio. O vidro ele tem a capacidade de trazer até o status, né, de condição financeira. Por exemplo, a gente tem um país em desenvolvimento onde que as pessoas estão fazendo suas obras em casa e o vidro e o alumínio é uma dobradinha perfeita para dar mais a questão visual, né, a imponência visual de uma estrutura ou de ambientes também comerciais. Você acha que essa entrada de alumínio e vidro, essa dobradinha, até onde a gente consegue ir, porque tem a parte tecnológica das coisas que estão acontecendo. Você vê o futuro como dessa dobradinha? Eu gosto de dizer que a gente vê o mundo através do vidro, né? E a esquadria de alumínio é o que sustenta esse vidro. Então, quando a gente fala de tecnologia, tudo que a gente pensar hoje, a tela do nosso celular, a câmera que ele está filmando hoje, ela é de vidro, ela é de alumínio. Então, assim, é um produto que ele está inserido não só na tecnologia, mas no desenvolvimento do mundo num todo. Então, o alumínio é algo fantástico que não tem limite, eu digo que não tem teto para o crescimento. É isso. Ó, lembrar em estrutura mais leve, mais fácil de manuseio, né? Porque assim, a modernidade também traz a leveza, a sustentabilidade. Eu acho que é uma palavra principal. A indústria do alumínio, também com a galera da esquadrilha, ela consegue trazer isso que a modernidade vem pedindo, né, cara, dentro da construção civil. Se você for dar fazer uma panorâmica, né, na construção civil, você acha que o alumínio ainda tem mais espaço de crescimento? É infinito. Eu poderia dizer que é infinito. A gente vem avançando nos últimos 20 anos aí de uma forma fora do comum. Hoje a gente tem um alumínio que imita a madeira, a gente tem um alumínio que imita o aço cortem, que é o ferro enferrujado, vamos dizer assim. A gente tem um alumínio hoje que consegue substituir outros materiais e o que você falou, com a importância de ser algo sustentável, né? A gente tem um alumínio que vai se reciclando eternamente. Então a gente não tem limite para ver essa evolução e principalmente a estética do nosso país por detrás dos nossos vidros e alumínios. O alumínio não tem limite e a gente também não, porque o importante aqui é fazer conexão, network, criar uma nova cultura dentro das possibilidades, porque é isso, conexão, network gera novas culturas e é isso que a gente busca aqui. Ricardo,
muito obrigado por estar Obrigado contigo você. hoje aqui. O evento tá maravilhoso. Vou continuar conversando com o certeza. pessoal. Falou, obrigado. Ó, eu conheci um cara aqui chamado Cadu. Ele tem uma leveza que você vai entender. Ele vai contar aqui como que um grupo familiar se tornou líder de mercado. É empreendedorismo na veia aqui. Esse é o Cadu. Tudo bem, Cadu? Tudo bom, João? Prazer aí te conhecer também. Obrigado de me chamar aqui para participar um pouco da sua conversa aqui, de todo esse evento que você está cobrindo aqui. A L é um simbolismo, porque assim, traduzir uma trajetória de empreendedorismo com familiares até chegar líder de mercado, isso se transforma em um símbolo. Então, o que é a L e de onde que veio a L? Eu acho que assim, a L se resumiria no empreendedorismo por necessidade. Então ele começa lá atrás, resumidamente, eram vidraceiros e que começam a sentir necessidade de ter produtos melhores. E ele começa a produzir seus próprios puxadores. E a partir disso ele começa a ter uma visão de mercado diferente. E ele começa a entender que o mundo muda. E aí ele começa a bolar a primeira ferragem de polímero. Então a L é pioneira na ferragem de polímero. E a partir da ferragem de polímero, a gente começa a entrar em outros ramos também, que vão para a parte de alumínio, tudo. E hoje em dia eu posso te dizer que a L hoje está presente praticamente na obra inteira, que começou tudo com aquela necessidade lá atrás, daquela família, de buscar produtos melhores e buscar também soluções melhores para o vidraceiro e para o serralheiro. Eu acho que a dinâmica de todo empreendedor no início é buscar soluções. E eu acho que é uma questão aí, né? Porque criar essas soluções te faz olhar para o futuro. E olhar para o futuro é o que a L vem fazendo há algum tempo. Então, assim, qual a perspectiva de futuro da AL para o mercado? O que vocês enxergam nesse mercado? Então, isso também é legal, porque assim, na trajetória da L, além dessa ampliação dos produtos que a gente foi acontecendo, a L não se prende a ficar só naquele produto que ela criou. Então, hoje, para ter mais uma ideia, nós estamos aqui por causa do guarda-corpo, que é o Congresso de Guarda-Corpo, que é o novo produto da Max System, que é uma linha que a gente também criou na parte de serralheria. E também lançamos uma ferragem nova, quer dizer, com design novo, com facilidades novas. Então, só para configurar o que eu estou dizendo, nós temos hoje 3 tipos de ferragens na L, que servem para a mesma coisa. Então isso é o quê? Para dar mais opção para venda, mais opção para a dona de casa, para o cliente final. Então a grande trajetória da L também é estar sempre renovando, não simplesmente lançar uma coisa e ficar com aquilo até o fim da vida. Então o que a gente vê no futuro a gente está sempre buscando alguma coisa nova e alguma novidade sempre virá surgir. Então a L é sinônimo de inovação. Né? A busca da solução do mercado trazendo inovação e é onde que empreendedores, né, transformam em líder de mercado. Isso é uma história, a gente está falando sobre vida, né? E a L hoje está em todo o país? Como é que está? A L hoje está em todo o país, de norte a sul. E, inclusive, nós estamos também na América do Sul e América Central. Então, hoje a gente já exporta alguns dos nossos produtos para a República Dominicana, para Costa Rica, para a parte de Bolívia, Argentina, Uruguai. Então, a L ela está praticamente em toda a América do Sul e no Brasil inteiro, com certeza, do norte ao sul do Brasil. Ó, a L tem um nome aqui, ó. A L, sua obra merece. Sua obra merecedora de uma trajetória dessa. Você não compra só produto, você compra uma trajetória. E isso é muito relevante, correto? Eu agradeço, estamos sempre à disposição. Espero ver vocês em outros eventos como esse, que é isso que faz a gente evoluir e melhorar. Obrigado. Como dito, network é tudo e é isso que a gente quer, conexão. Vem com a gente, Cena 16, tamo que tamo.
Ideia Glass. Quero saber tudo sobre isso. O que é a Ideia Glass hoje? A Ideia Glass é uma empresa genuinamente brasileira, tem 15 anos no mercado e ela produz basicamente ferragens para portas de banho. Entre outras coisas, a gente lançou no ano passado uma estrutura de perfis de alumínio voltada para o mercado de guarda-corpos, que é por isso que a gente está aqui. E essa estrutura é uma estrutura que visa atender uma necessidade da norma BNT 9050, que fala de acessibilidade, e é basicamente uma estrutura como essa daqui, que você tem produtos, tá, em que os perfis são adequados para vidros de 10, 12, 16 e 20 milímetros. A gente tem uma variedade de cores e a gente disponibiliza isso para o mercado nacional de forma geral. Sim. A aplicação de vidro internamente na casa está ampliando? Você está falando hoje aí de estrutura para banheiro. Sim, né? Na realidade a Ideia Glass ela fornece basicamente estruturas para banheiro e no caso a gente lançou o que a gente chama de corrimão de guarda-corpo. Nosso parceiro é a AGC. A AGC é uma das usinas brasileiras, tá? O Brasil tem 4 usinas, a AGC é a mais recente no mercado e ela oferece vidros para N variedade de utilizações, tá? Ela tem vidros refletivos, vidros que fornecem uma condição ideal de retenção da luz no lado de fora dos prédios, né, ou das casas. Ela tem algumas outras aplicações, ela trabalha com vidros laminados, com vidros temperados e assim por diante. Conversei com o Wagner aqui, correto? Correto. E o Wagner, ele vem aqui, ele desmistificou aqui o que era a Ideia Glass. Está com o stand aqui, no 4º congresso aqui de guarda-corpo. É uma empresa, né? É uma empresa brasileira, tá? Só Nós estamos sediados Vamos em lá. São Paulo. Começa de novo. É uma empresa. É uma empresa brasileira, tá? Genuinamente brasileira, tem 15 anos de existência. Nós estamos com uma base em São Paulo, mas atendemos todo o mercado nacional através de distribuidores e atendemos também o Mercosul em termos de exportação. E esse congresso aqui apoia isso, trazendo uma das maiores empresas, uma das mais recentes, né? De tecnologia de vidro. Então, é sobre isso que a gente está falando. Network é tudo. Falando de referências novamente, encontrei um cara aqui, Felipe Leite. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, graças a Deus aí, mais um evento maravilhoso aí do congresso aí do Wagner aí, junto com a Priscila. Estamos aí contribuindo um pouquinho e aprendendo, né, sobre normas. Além de ter uma empresa no setor de esquadrilha de alumínio que comunica muito com construção, ele é comunicador. Como que lida com essas duas coisas? Cara, é bem difícil, né? Mas assim, uma acaba complementando a outra porque a gente cria autoridade dentro do setor, então a gente se torna uma referência e aí tem que ter muita responsabilidade, porque a galera começa a olhar para você e você acaba se tornando um influenciador. Então... É verdade. Felipe, a sua empresa é do setor de... Janelas acústicas. Janelas acústicas. A aplicação disso no dia a dia vem crescendo? Muito, muito, porque cada vez mais a poluição sonora vem aumentando em todas as metrópoles. E isso é um tormento que traz para as pessoas que estão dentro de casa. Esse fator maximizou muito na questão da pandemia, onde as pessoas ficaram muito em casa e elas viram que, cara, é muito barulho, é insuportável. Então, a janela acústica ela vem justamente para trazer um conforto melhor para dentro das casas das pessoas. Então, assim, eu digo que é qualidade de vida, não é só uma troca de janela, é qualidade de vida. E eu digo mais, Felipe, porque assim, e quando as pessoas têm necessidades especiais? Por exemplo, um autista que tem intolerância, né, sensibilidade com a questão de muita poluição sonora, um senhor de idade, eu acho que esse papel não é só fazer janelas acústicas, vai além, vai saúde mental, né? Proporcionando um bem-estar melhor entre as famílias. Imagine você chegar cansado do seu trabalho, querer assistir tua televisão e aquela barulheira lá fora. Então, assim, o quanto que você enxerga a parte humana dentro do seu negócio? A parte humana, é parte de saúde real, porque a poluição sonora, ela traz diversos malefícios. Você, às vezes, acha até que está dormindo e você não está naquele estágio de sono profundo, que é o que você precisa realmente para carregar suas baterias. E aí você já acorda estressado, cansado, e muitas das vezes você não sabe de onde vem esse problema. Esse problema vem justamente da poluição sonora. Eu vi você falando em relação ao autismo,
A gente já ajudou algumas crianças em relação ao autismo que passavam Natal, Ano Novo, por causa de fogos, trancado dentro do banheiro. Eu tenho inclusive um depoimento dentro do Instagram da Sonora a respeito de uma cliente nossa, e depois que colocaram as janelas acústicas, melhorou muito a qualidade de vida dessa criança. Então, realmente, sem dúvida nenhuma, não é só uma troca de janela. É um produto que ela vai trazer grandes benefícios para quem está ali dentro, em relação à qualidade de sono, à qualidade de vida e ter uma vida menos estressante. O slogan da Sonora é justamente esse: silencie o estresse. Olha só, ele ainda, além de comunicador, marqueteiro, ó, isso é mal de podcast, né? Pensar em múltiplas possibilidades. E ó, podcast Mãos à Obra, como é que tá rolando? Tá com uma frequência legal? A intenção do podcast, além da autoridade de vocês, o que está agregando no setor esse podcast? Então, o Mãos à Obra a gente está indo para 100 episódios, né? Realmente a gente se tornou uma referência em relação ao setor quando se diz em educação, que lá a gente leva exatamente pessoas muito influentes no nosso mercado para trazer educação, como acontece aqui no Congresso Presencial. A gente tenta colocar isso dentro do Mãos à Obra para as pessoas terem essa educação na palma da mão ali, então facilita muito a vida das pessoas. E o Mãos à Obra, sem dúvida nenhuma, hoje ele é um canal de referência educativa para dentro do setor, onde as pessoas estudam ali e entendem o que realmente é o certo de se fazer e o errado, né? Antigamente eram os profissionais que buscavam esse conteúdo, hoje em dia virou meio que um hobby, né? A área da construção civil, todo mundo quer saber um pouquinho, entender, até porque o contratante está cansado de mau profissional, então muitas vezes ele quer entender um pouco para fazer uma contratação mais sábia, que vale mais a pena. Tu acha que o podcast também tem essa função para sair da bolha, além dos profissionais, alcançar outras bolhas? Total, por isso que a gente no Mãos à Obra, a gente não fechou somente no nicho de esquadria de alumínio. Lá a gente recebe engenheiros, arquitetos, que a grande maioria não tem conhecimento amplo do que é uma esquadria, do que uma esquadria ela pode proporcionar. Então é importante demais a gente furar essa bolha para que as outras pessoas entendam que a esquadria ela não é só um tapa-buraco. Ela tem diversas outras funções importantíssimas para dentro do ambiente das pessoas. E se você parar para refletir, a única ligação que você tem quando está dentro de casa com o mundo externo é através da janela, é através do vidro. Então a função de uma janela para dentro de uma residência não é só tapar um buraco, não. Ela tem vários outros benefícios fundamentais para a qualidade de vida dentro dos lares das pessoas. Tem uma música do Rapa que fala assim, ó: hoje eu contemplo o mundo sem sair da minha casa. A pandemia deixou também isso pra gente, porque hoje em dia as pessoas às vezes preferem assistir um filme, um jogo dentro de casa do que sair para um bar ou para qualquer outro lugar, até pelo conforto sonoro, conforto tecnológico, e vocês vêm agregando isso na vida das pessoas. Então, eu acho que esse é o ponto. A indústria, o quanto que a indústria agrega, quanto que as empresas estão agregando. Não é só sobre vender coisas e instalar coisas, é sobre network, agregação de valores e, como você disse, acima de tudo, saúde, né? Sem dúvida nenhuma, o mercado de esquadria é importantíssimo para toda a construção civil e eventos como esses são que fazem realmente a gente se posicionar cada vez melhor e as pessoas entenderem, sim, o valor das esquadrias, do guarda-corpo para todos os ambientes, que não só falando das esquadrias, no caso da esquadria acústica, é qualidade de vida, mas o guarda-corpo que é segurança total, né? Então, é fundamental eventos como esse, a gente cada vez falar mais em relação a isso no nosso mercado, para as pessoas, e para isso essas informações elas têm que chegar no cliente final, para ela poder saber exatamente escolher o profissional correto do profissional que só quer realmente vender. Você falou tudo. Não é só uma questão de vender, tem que ter a preocupação com a real necessidade que cada cliente precisa para cada produto. Não existe produto maravilhoso, existe a necessidade do cliente e ali a gente vai adaptando conforme o que ele pode. É isso. Felipe, muito obrigado. E Eu agradeço. Mãos à Obra tá lá no YouTube. Clica lá no canal dos caras que você vai pegar muito conteúdo. É educação, é tudo, é informação. É isso. Conte com a gente sempre.
homem é feito de prazeres. E eu tive um prazer agora de começar uma pequena prosa com Ciro Pirondi. Eu vou explicar para vocês. Esse cara que está do meu lado me fez ter orgasmos pelo ouvido. Ó, eu não tô falando nada demais, eu tô falando, sabe de quê? De prazer, de um diálogo, percepção, de modernização. Ciro, um prazer conversar contigo. Muito obrigado pela oportunidade. Seu doutorado foi em que lá? Na área de desenho. A expressão gráfica arquitetônica. Como o desenho representa um nexo de união entre o pensamento e a realidade que vai se fazer. Sociedade moderna, através da tecnologia, ela já deduz tudo muito fácil. Em 5 segundos na internet a gente já sabe de tudo e já acha que sabe de tudo. A percepção humana tão efêmera, tu acha que está atrapalhando o contemplar das coisas, da arquitetura? Tu acha que está atrapalhando isso? Eu acho que nós vivemos um mundo onde a ideia do tempo se subdividiu. Não é que o tempo ficou mais rápido, ele se subdividiu. Ao mesmo tempo, nós trazemos muitas coisas. Com isso, cada vez mais afasta a gente, porque a gente acha que é perda de tempo, você fazer só uma coisa. Por exemplo, eu falo sempre isso lá em casa para os meus filhos, você pôr uma música e só ouvir a música, não fazer outra coisa. Você sentar num banco e olhar uma paisagem como essa maravilhosa que nós estamos vendo aqui. Quer dizer, não é perda de tempo, na verdade é ganha. E esse ganho é um ganho espiritual, no sentido mais sublime da palavra. É um ganho que você se preenche por dentro e é capaz de ver melhor as coisas. Um grande arquiteto, na minha opinião, o arquiteto mais importante do Brasil do século XX, o Lúcio Costa, ele falava uma coisa maravilhosa. Quando eu andava com ele de vez em quando aqui na praia, ele falava assim para mim, ele me chamava de meu velho, e ele falava assim, meu velho, olhe, repare, preste atenção. Ele falava essas 3 palavras, olhar, reparar e prestar atenção. Nós, ultimamente, não estamos nem olhando, muito menos prestando atenção. E reparando, então, nada. Então, eu acho que nós perdemos essa conexão, sim. A gente tem um canal que fala muito de conexão, fala sobre música também. E você falou de música, né? Contemplar. Eu acho que a música dá o saber para as pessoas, porque um músico bom, né, com a letra bacana, te transporta para vários lugares, né, para outro mundo. E a arquitetura também, porque a arquitetura ela afirma no espaço onde que ela está a importância daquele espaço. Ela conta uma história, ela traz uma história e ela leva uma história. Na tua trajetória, tu acha que você consegue traduzir isso? Você alcançou o seu estado de nirvana nessa tradução? Não, eu acho que a gente está sempre em busca dele, né? Acho que ninguém em sã consciência pode dizer que conseguiu atingir. Você vai fazendo de acordo com as circunstâncias, e a ideia de que a arquitetura e a música são artes irmãs está sempre presente. O grande filósofo alemão Goethe dizia que a música tem esse valor que você diz. Ele dizia que a arquitetura era a música congelada. Então, a música e a arquitetura trabalham com os mesmos elementos, a harmonia, a proporção, o espaço e essa coisa toda. Então tem uma relação sim bonita. Não é à toa que muitos músicos, o maior de todos no Brasil, era arquiteto, que foi o Chico Buarque, e muitos outros, né, estudaram. Toda a banda Pink Floyd, por exemplo, inglesa, todos eram arquitetos de formação. Então, quer dizer, essa ideia de que essas relações são importantes, eu acho que sim. E a gente busca ela o tempo todo. Se nós atingirmos ou não, acho que é melhor deixar a história dizer, porque eu acho que sempre uma obra tem de ser maior do que quem a fez. Nunca pode ser o inverso, né? E infelizmente no mundo da mídia, que é tão boa para nós, acaba propagando essa ideia de que a pessoa é mais importante que a obra. E eu acho que não, né? Eu acho que sempre a obra tem que ser maior do que quem a fez, qualquer área. Aulas aqui, ó. Prazer, tá? Uma honra. Obrigado, querido, muito obrigado.
Só lembrando que esse espaço aqui é de network, então eu quero entender como que os profissionais da área se comunicam, como que eles trocam informação. E ó, aqui, quem tá aqui é Dona Silvana. Silvana Cláudia. Tudo bem? Tudo bem, meu amor? Boa tarde. Ó, a Silvana é referência no estado do Rio de Janeiro do ecogranito. O que isso tem a ver com o nosso congresso de hoje? É isso que eu vou perguntar para ela. Silvana, ecogranito, um produto que está sendo utilizado pra caramba agora. E você, como referência disso, veio numa feira de guarda-corpo, estruturas metálicas. Como que essas coisas se conversam aqui? Então, a ecogranito é não só como sustentabilidade, né, segurança, a ecogranito se preocupa com o meio ambiente, né? E hoje a gente traz aqui uma ideia de unificar tanto a parte de estrutura metálica quanto a parte de revestimento, que é o que a ecogranito traz e que apresenta hoje para a parte da construção civil. Então os profissionais eles acabam tentando entender o que o outro está projetando, né, para adaptar uma coisa a outra e ter segurança, norma técnica e tudo certinho, não é isso? Correto. É totalmente sustentável, né? É uma união que dá muito certo, tá? Além de ser uma parte arquitetônica, uma parte de revestimento e que vai trazer um efeito final para a obra, né? Totalmente modernizado e fora que totalmente ecológico e para o meio ambiente, tanto nós quanto os nossos futuros agradecem, né? Ó, eu digo mais, porque não é só estrutura, não é só segurança, também tem que ser bonito. E se é bonito... é ecogranito. É isso, se é bonito, é ecogranito, tá bom? Ó, encontrei aqui o Edson Fernandes e eu fiquei curioso, eu quero saber qual o papel do Edson Fernandes nesse segmento. Então, João Roberto, eu estou aqui participando, dando uma força, contribuindo também para esse congresso, né? E eu acho que é uma frase muito bacana, você mesmo citou, onde a norma encontra a realidade. É isso, porque onde a norma encontra a realidade, além de ser o tema do congresso, também eu acho que faz jus à nossa conversa aqui, né? Com certeza, é uma história, na verdade, certo? Então, te colocar um pouco do que é o nosso setor. Há alguns anos atrás, eu participava de uma empresa que tinha ligação de fornecer materiais para todo o setor. E ali a gente via as dificuldades que o setor tem em ter uns métodos, ter critérios, enfim, ter uma maneira correta de trabalho. Vamos dizer assim, desconhecida. Para isso, o que foi necessário? Existia já normas antigas, mas que estavam lá sem muito uso, vamos dizer assim. Então a gente começou a fazer um processo de escrever norma, revisar a norma, colocar critérios, colocar um monte de gente para discutir essas normas. Só que uma norma isoladamente, ela é só um papel escrito, tem que dar dinâmica a isso. E uma das coisas é principalmente ensaios laboratoriais. Como é que você vai saber se aquele produto está ou não cumprindo uma determinada norma? É através de ensaio laboratorial. Principalmente no nosso caso, né, o setor de esquadria, o setor de guarda-corpos, que são chamadas normas de desempenho. Você não tem como avaliar um produto só olhando para ele e vendo o projeto. Você tem que colocar em laboratório para ver qual é o desempenho daquele produto em função de pressão de vento, a influência da água, a resistência, impacto, movimentos, enfim, uma série de ensaios que são realizados. Não é um ensaio, são vários ensaios que são realizados. E com isso você tem a norma, tem o laboratório que faz os procedimentos para avaliação, que também não é suficiente. Precisa ter um sistema de avaliação
disso, que é o sistema de certificação de produtos, que é o que nós estamos fazendo atualmente também junto à ABNT. A ABNT é muito conhecida pelas normas técnicas, mas a ABNT também é um organismo de certificação ligado ao Inmetro, ou seja, tem toda uma metodologia que é feita para avaliar aquele produto daquela determinada empresa para ver se aquilo lá está em conformidade. Então você tem a norma, tem o sistema laboratorial e tem uma empresa de terceira parte, que no caso é uma OCP, que faz essa avaliação. É como você tem uma empresa e tem um produto, só que esse produto, quando tem qualidade, você fala que você tem qualidade. Agora, quando foi avaliado por uma empresa de terceira parte, essa empresa de terceira parte vai dar um certificado dizendo, ó, essa empresa aqui tem esse produto que está em conformidade. Então, o nosso ponto de encontro, a nossa realidade, é quando uma empresa obtém esse certificado. Então, a batalha hoje é porque cada vez mais empresas do nosso segmento têm essa certificação, tem essa avaliação de terceira parte. Então, o congresso aqui, ele está focado em fazer network também para fortalecer todos os segmentos em torno dessa temática? Perfeitamente, perfeitamente. Quer dizer, é muito mais do que isso, né? A gente está falando dessa linha de raciocínio, norma, laboratório, certificação. Mas o congresso vai muito além, né? Fala muitas coisas acima da norma. Questões arquitetônicas, soluções térmicas, acústicas, designer, vai muito além do que é a norma, né? A norma é parte integrante desse processo. A gente costuma dizer que norma é o mínimo. A norma, ela prevê o lado da segurança, principalmente. Agora tem outros confortos, né, outros benefícios que os produtos vão adquirindo que está bem acima da norma. A realidade, onde que a norma encontra, a norma e a realidade se encontram, eu acho que é um fator também de segurança, né? Grandes eventos. Então, vocês fazem todo esse teste para que as pessoas em casa tenham a segurança necessária para deixar seus filhos, né? Perfeitamente. E o importante é falar sobre isso, né? Porque é algo que ninguém pensa. Você vai comprar um imóvel, você vai estar num ambiente, você não pensa sobre isso. Imagina os seus filhos na escola que tem lá um guarda-corpo e você não sabe nada a respeito. A partir desse encontro nosso aqui, todo mundo vai ficar ligado, né? Vai ser impossível agora você chegar em um local e verificar, será que aquele guarda-corpo resiste? Será que eu posso encostar nele? Será que meus filhos podem estar por aqui? Então é um alerta também. É isso, ó, gente, parece que é brincadeira, mas a diferença, a distância entre a vida e a morte, às vezes é um guarda-corpo de qualidade. Wagner Bispo, que é o mentor do nosso congresso, ele fala assim, é a última barreira da vida, o guarda-corpo. Então, o que quer dizer com isso? Que ali não pode falhar, né? É isso, não vamos falhar. Não tem como eu estar no 4º Congresso Brasileiro de Guarda-Corpo e não falar com essas duas figuras aqui. Ó, ao meu lado está o Wagner Bispo, tá? Referência no mercado de guarda-corpo. E também estou com a Priscila Andrade. E eu vou falar, o que ela é no jogo. Coringa, ó. Primeiro eu vou falar com o Wagner aqui. Wagner, a necessidade do mercado sempre teve apostos. Claro. E eu acredito que sua percepção, a sua maturidade dentro do mercado fez com que você entendesse as necessidades coletivas, não só da sua empresa, né, mas do mercado. Das empresas demais. O quanto que isso contribui para você entender e solucionar problemas de todo o mercado? Então, na verdade, quando nós criamos o Congresso Brasileiro de Guarda-Corpo, porque na verdade nós estamos no 4º, mas criamos o 1º. A ideia é consolidar as marcas, consolidar as pessoas que trabalham, instaladores, vidraceiro, serralheiro, arquiteto, engenheiro, consultores, distribuidores, usinas e extrusoras, né? Então nós fazemos um grande elo, nos conectar de formas em geral, para poder proporcionar para todo mundo aquilo que é o correto, o que deve ser feito, para a gente poder começar a balizar igualmente todo mundo, entendeu? Porque nós somos um elo, é uma cadeia. Sim. E nisso, acho que entra um pouco dela, né? Porque a Pri, ela
desculpa a intimidade, mas a Pri Andrade, ela é conectora, é a pessoa que faz o network, especialista em conectar gente, empresa e fomentar um ambiente de network. É isso? Então, João, o que acontece? A gente precisa de pessoas que sejam influenciadoras. Né? E o influencer de antigamente era aquele cara que fazia o projeto, que tem histórico. E são essas pessoas que a gente traz para cá. São esses influenciadores super reconhecidos. Então, quando eu falo de um Ciro Pironti, que foi uma das pessoas que palestrou aqui, ele é a única pessoa hoje que pode responder pelos projetos do Oscar Niemeyer. Então, assim, às vezes ele está ali conversando e ele deu uma super aula para a gente porque ele tem esse poder, né? E essas pessoas falando da importância do guarda-corpo é o que a gente traz para esse evento. Porque todo mundo sabe que é necessário, mas quando são influencers falando, faz diferença. É muito peso, né? Muito peso. Eu estive conversando com ele ali, ele falou, estava passeando pela praia com o Lúcio Costa. Eu falei, espera aí. É outro peso as coisas, né? E também é um caminho que vocês vêm construindo até esse 4º congresso, porque para chegar aqui, vocês também tiveram lá atrás do primeiro, convencer o mercado, estabilizar o congresso como marca. Isso deu um trabalhinho também, não deu? Deu. O início, todo início dá trabalho, né? O início, primeiro, vão fazer com que desacredite no produto, o descrédito, né? Depois, quando o produto está idealizado, vão te chamar de louco. Pô, o cara é louco, como é que ele vai fazer um negócio? Aí vem a terceira etapa. A terceira etapa é com que a aceitação. Depois vem a 4ª etapa, vai ser só um. Aí a 5ª derradeira eles falam, realmente, nós estamos com um produto a ser inserido no mercado. E foi assim. Sim. E qual a visão de vocês dois, né, dessa dobradinha que vocês fazem perfeita para o futuro? O que a gente tem? A gente quer proteger vidas. Então, se uma pessoa, um engenheiro, um arquiteto sai daqui de dentro e ele muda a percepção dele e dá importância para o guarda-corpo, isso pode fazer a diferença numa vida. Uma vida que a gente salve, uma pessoa que não vá para uma cadeira de rodas, porque a gente realmente se dedica para fazer esse evento, é o que a gente ganha. Esse é o nosso prêmio. No início do vlog eu falei que eu não queria saber de negócio, que eu queria saber de histórias. E você está posicionando uma coisa que é séria. Ele falou até de suicídio, porque você contemplar um espaço público com uma arquitetura, com uma estrutura, com o vidro necessário, faz total diferença para que... É salvar vidas. Talvez as pessoas acham que isso aqui, primeiro é balizar também o mercado e o principal é fazer com que as coisas sejam feitas corretamente, que sendo feito corretamente, muitas e muitas e muitas vidas serão salvas. Como poderia também ser salvo outras pessoas que lá atrás, porque assim, foi erro grosseiros, erro por ser vidros não especificado, erro de instalações mal feitas. Então essa é a ideia do Congresso, é falar aquilo que é o correto para que as pessoas começam a fazer, instalar o guarda-corpo ou até utilizar o guarda-corpo de maneira adequada. É trazer luz para esse assunto. Quando a gente fez, eu gosto de contar uma história que na primeira vez que a gente fez o congresso e a gente falou o congresso de guarda-corpos, pensaram que seria de funerárias, porque é onde você guarda os corpos. Então, assim, para você ter uma ideia de como é o desconhecimento do mercado. E hoje a gente vem para um presidente da ABDT dizendo que isso deve ser compulsório, que tem que ter selo do Inmetro para dar garantia. Quando ele fala compulsório, ele acha que ele coloca que tem que ter selo do Inmetro para garantir a segurança, assim como um brinquedo tem, como um apontador de lápis já tem, e um guarda-corpo ainda não tem um selo do Inmetro. Quando ele fala compulsório, é isso que significa, é um selo do Inmetro em todo o guarda-corpo para você poder se escorar com segurança.